Senhor Abel Reis, puta que legal, cara. Que bom que eu consegui uma brecha na tua agenda absolutamente valiosa. Esse cara tá gravando? Tá. A vida é bela. Abel, pô, que lugar lindo. Legal, a gente está aqui instalado desde novembro passado. Sério, cara? Olha que bom. Tá com saudades da Vila Olímpia ou não? Não, não posso dizer que não diria que não, saudades não tenho. Até porque eu consegui desenvolver na vida, até um comentário mais geral, uma certa capacidade de me desapegar, né? Muito bem. Enfim, desapego, sabedoria. Para poder seguir. E de fato, a gente estava naquela região, mais exatamente do Real Parque, né? Ah, estava no Real Parque, é verdade. Eu lembro, nossa, fui tanto lá. Ficamos lá, enfim, 10 anos, né? 10 anos, Abel, caramba. Que legal. E foi lá que fundamentalmente toda a história do projeto. Tá gravando? Tá tudo lindo, o senhor tá muito fotogênico. Que toda a história do projeto da Isobar enfim, de tudo que nasceu dessa iniciativa de Isobar acabou se desenvolvendo, mas o fato é que a gente tinha uma situação que é a localização na cidade lá tinha certas coisas ingratas em termos de acesso a restaurantes. O acesso era difícil, estacionamento era complicado. O próprio acesso ao transporte público também não era fácil. Você tem razão. Começaram a surgir algumas questões de segurança também ao redor. Não duvido. Enfim, e aí, conclusão. A gente decidiu fazer uma movimentação vir para cá e o efeito digamos assim, na cabeça das pessoas, né, de todos que trabalham conosco aqui, foi espetacular. Acho que a gente até havia subestimado o impacto. Location. Exatamente. Não, cara, porque aqui a disposição das pessoas. As pessoas não estão vendo, é que eu acho que eu vou pegar com o meu celular, depois eu faço um take aqui. A vista sensacional aqui na Vila, um prédio super bacana, um escritório bonito, parabéns. Um prédio bem bacana, a gente fez um trabalho grande. Na Vila Madá você desceu, tá cheio de lugares legais assim em volta. Exatamente. Então, existe uma certa energia criativa, sim, por assim dizer, concordo, circulando de várias maneiras aqui nessa região da cidade, e eu acho que isso com certeza afeta a disposição, o humor, o interesse, a própria atração de talentos. Eu acho que também se beneficia. Você tem razão. Eu lembro o tempo que eu trabalhei na Local Web, que foi um período bárbaro. A Local Web também ficava no pé da ponte João Dias. Hello, né? Para você marcar reunião, para você sair de táxi, a vida fica mais complicada. Então, enfim, nós estamos bem aqui. Cara, que ótimo, parabéns. Sabe que hoje de manhã eu estava conversando com o Gui Ambros, você não conheceu pessoalmente, mas o Gui acabou de ir para o Google, por isso que foi um dia especial hoje e tal. E eu falei, puxa, mas quanto tempo você estava na Wanda? Ele falou, 15 anos. Eu falei, nossa, hoje é o dia de falar com as pessoas longevas, né? Porque também, imagina, quando a gente se conheceu, no início de 2000, né? Acho 99 para 2000. Acho que foi. Nós, enquanto produtores. Nós, pessoalmente, pessoalmente, 97, por aí, Medialog, exatamente. CD-ROM, início da internet no Brasil, a internet comercial no Brasil. Pois é, e eu era um absoluto cocô do cavalo do bandido lá. Eu era, né? Você foi lá, não sei com que esperança, mas eu não tinha poder nenhum, tinha um pau desse tamanho. Nada, que isso. E a gente sempre procurou as pessoas que influenciam e são pioneiras. Então, quem fala, não há por que dizer diferente. Então, foi isso. E depois, sim, viemos a trabalhar junto. É claro, você me chamou para aquele projeto da RBS. 2000, projeto Clique RBS. Eu lembro, você me chamou para conversar. Não sei, acho que eu estava numa startup que era uma furada, como quase sempre. E aí você veio falar da RBS, Digital Assets Management. Me lembra disso? Isso. Uma reunião legal. Foi um projeto grandioso. Um projeto grandioso. Engraçado que, vez por outra, eu acabo esbarrando em pessoas que de alguma maneira tiveram aquele projeto e a gente acaba se lembrando de certas discussões que ainda fazem sentido hoje, né? Aquela questão da integração das redações, que emergiu naquela ocasião, onde a gente discutia que não podíamos mais pensar na presença digital de RBS de uma maneira fragmentada, o jornal, a rádio, a TV, mas uma coisa integrada. Naquela época era super ambicioso, porque eu lembro que o portal da RBS tinha um playerzinho ali que tocava todas as rádios em streaming, todos os canais de TV em streaming. Era um sonho que até para a infraestrutura da época era ambicioso. O projeto foi bem ambicioso. Foi. Enfim, foi parcialmente realizado. Sim. E a RBS
definitivamente, assim, acho que contribuiu de alguma maneira para a história dos portais, enfim, da linguagem de internet. Olha, grandes figuras, Wagner Monteiro que trabalhou com a gente, Tatiana Kligerman que estava nessa também. Eu visitei a Tati recentemente, eu estava viajando, passei e encontrei com ela lá. Tá ótimo. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas um super talento. Tá super bem. Mas aí é curioso porque eu acho que pouca gente tem noção do quanto, do movimento corajoso que foi a Clique no começo. Não, porque o que tinha? Você tinha algumas coisas pontuais, mas era assim, tipo, uma moçadinha que sabia programar, você tinha alguns núcleozinhos, mas aí a Clique veio com uma pegada muito mais ambiciosa. Sem dúvida. Quer dizer, a Clique ela nasce em 99, de um aporte de investimentos que a gente recebeu de um fundo, que era o NG9, que era um fundo que envolvia Unizan, Guga e o Opportunity. Tinha um Opportunity na parada do exato. E aí nós recebemos esse aporte de investimentos e o entendimento de todos foi, a gente tem que refundar o business, né? Em novas bases, né? Não se trata de fazer uma evolução da Media Log, no fundo é fazer um movimento mais disruptivo, digamos assim. Muito mais disruptivo. E criar o que seria a primeira agência de internet voltada para o mercado brasileiro. E a esse projeto se incorpora o PJ. Sim, exatamente. O PJ está indo super bem agora. Que hoje tem uma belíssima história no mercado americano e também no Brasil. Sim. E então, enfim, esse é o início de tudo. O projeto foi ousado, com certeza, porque, enfim, era uma mistura de grandes desafios de evangelizar, de compreender que método de trabalho ia ser implantado. Exato, tinha coisa interna também, né? Sem dúvida, que talentos, perfis a gente precisava agregar, enfim, o esforço de você desenvolver um discurso comercial para uma coisa absolutamente incipiente na época. É verdade, não tinha referência. Não tinha referências, então as referências internacionais, elas, enfim, sem achar que nós somos que nós somos especiais, mas a verdade é que as referências internacionais provavelmente naquela época e provavelmente ainda hoje não no mesmo patamar de entendimento, de conhecimento, de compreensão e maturidade. Então ao final a gente de fato teve que inventar muita coisa e criar muita coisa por iniciativa própria. Acertamos, erramos. E tinha o que eu acho que era muito mágico assim, foi, acho que tinha uma química, se tinha Pedro, você e a Ana, e mesmo em termos internos, acho que eu lembro que eu acompanhei isso de perto, que você tinha uma engenharia muito forte, que já era um ponto forte, você tinha uma criação bastante robusta também, bastante forte, e aí eu lembro quando se criou uma área que foi chamada de interface, que era justamente para fazer a ponte entre o Photoshop e o back-end, por assim dizer. Né? Exatamente, é que cuidava do desenvolvimento do client-side. Né? Isso, tinha user experience, e também a implementação desse layer, né, de interatividade com o usuário. E isso era uma sofisticação que acho que ninguém no mercado tinha. Ninguém tinha. Quem tinha paz criativa robusta era ruim de engenharia. Quem era bom de engenharia, e até hoje é assim, é ruim de criação. Então vocês fizeram um mix formatador, foi muito legal. Sem dúvida. E eu acho que teve um outro acerto também na história da agência, que a gente acaba não tendo muito essa visão, porque isso aparece menos, que foi o entendimento de que uma agência de comunicação para os novos tempos, vamos falar assim, ela exige uma abordagem estruturada, e o que significa processos, métodos, documentos, controles e um sistema de workflow. Muito bem pensado, eu lembro. Então, eu acho que uma das razões pelas quais a gente foi tão longe, digamos assim, na história do projeto de Agência Clique, é que ao lado dessa estrutura de operação, de criatividade, tecnologia, user experience, a gente tinha uma área também de project management, de gestão de projetos. Sim, com gente muito boa. Luciana Flores, forte. Luciano Ribeiro. Então isso dava estabilidade, isso dava previsibilidade, que é uma coisa que os clientes sempre são ansiosos. Sabe que eu lembro de clientes, eu lembro quando acho que o Luiz Teles estava na Sky e contratou vocês, e ele falou, cara,
Tem que ser porque os caras têm gerenciamento de projeto. Eu lembro disso com clareza. Olha que engraçado. Então, aliás, o Luiz é verdade. Foi grande nos contratou. Mas cara que continua nosso cliente desde aquela época. Sério? Você tem Sky até hoje? Que legal. Como vocês têm clientes super longevos, né? Tem Itaú. Fiat, não, Itaú Fiat, com certeza. Tem 12 para 13 anos de história. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. A gente gosta de relações longas, duradouras. E assim, tem que ser um mestre, tem que ser um cliente que dê carta branca para vocês também. Não é todo mundo que tem essa. Eu acho que você falou é uma coisa interessante. Eu acho que um aspecto do movimento todo, isso foi verdade para nós, eu acho que é verdade também para outras agências, e talvez seja verdade em outras indústrias. Quando a sua fala é uma fala de inovação, você precisa de clientes que topem tomar risco. Você tem que ter um champion, sei lá, alguma coisa dessa. E assim, a verdade é que não são todos os clientes que topam tomar risco. Muito bem. Não é à toa que você vê, por exemplo, na indústria automobilística, a diferença de maturidade que você tem no mercado brasileiro entre players e provavelmente Fiat, não porque é nosso cliente, e aí não tem nenhuma modéstia ou falsa modéstia nisso, mas de fato acho que eles têm uma presença digital extremamente madura, das mais maduras no Brasil, talvez no mundo. Chegaram lá porque foram corajosos de tomar risco. É isso aí. Eu lembro que uma vez eu estava acho que na Microsoft e aí a gente foi até Betim, porque no Betim fica o Design Center. Isso, da Fiat. Centro de Estilo, que fiquei super impressionado. Uma garotada novinha pra caramba, né? Foi um dos caras que acabaram também te dando muito apoio naquela história do projeto Fiat 1000. Esse foi excepcional. Esse também foi um caso histórico no mercado. Quando começou essa história de cloud, qualquer coisa, né? Cloud, whatever. A gente fez esse projeto do Fiat 1000 em 2000. O projeto foi apresentado e defendido para o cliente em fevereiro de 2009. Uau! E o projeto iniciou em agosto de 2009 e o carro foi apresentado ao público no Salão do Automóvel de 2010. Nossa, foi rápido. Eu lembro que eu até participei uma vez de um debate em que o cara começou o começo meio assim. Aí a coisa ganhou volume, ganhou em momento e foi. Foi uma história muito bem sucedida e interessante que às vezes no Brasil, projetos e histórias bem sucedidas são pouco documentadas, né? Sim. Eu acho que o projeto Fiat 1000 foi muito bem documentado. A gente tem um livro, inclusive. Você está brincando? Fala sério, legal. Que conta a história em detalhes, assim, e que foi escrito pelo Adriano Silva. Eu não lembro do Adriano Silva. Adriano Silva jornalista, tem um longo histórico no mercado brasileiro, trabalhou na Exame, trabalhou na Abril muitos anos, depois trouxe para o Brasil o Gizmodo. Tá bom. Hoje está. Eu conheci esse cara, eu lembro quando ele foi fazer uma apresentação. No Draft. Um cara bacana, eu lembro desse cara. Um veículo, digamos assim, de economia dos novos tempos. Está cuidando disso, chama Draft. Enfim, o Adriano, que foi na época a pessoa que trabalhou com a gente na curadoria de todo o conteúdo envolvido em Fiat 1000, e depois escreveu um livro. Então é um projeto muito bem sucedido, que é memorável na relação com a Fiat, memorável para o Centro Estilo. Eu cheguei a ouvir do líder do Centro Estilo da Fiat, que é um austríaco, que assim, ele nunca mais ia conseguir pensar em design de carros da mesma maneira depois do Fiat 1000. Design de carro, né? Porque ele está desenhando um aplicativo, né? Então, olha, que essa bacana coisa do engajamento da inteligência coletiva no design de produto, com certeza é um negócio transformador, não foi diferente no Fiat 1000. E é uma história bem documentada. Quiseram aqui no Brasil várias histórias bem sucedidas, fossem bem contadas, né? Eu estou tentando, até uma das razões desse bendito Guia dos Perplexos também está completando 20 anos de web no Brasil. É verdade. E ninguém está fazendo muito barulho com isso. Acho que o Estadão fez uma coisa, entrevistou o Mandic. Ok, legal, a gente adora o Mandic. Mas tem um monte de histórias aí de quem sobreviveu à bolha, como é que a gente lidou com isso tudo. A tua iniciativa tem, inclusive, esse mérito de dar documentação a, enfim, pessoas. Tanta gente legal, assim, um índio brasileiro, Maria Cília, o Michel, ontem Mata Gabriel, tem um monte de gente. A Suzana Applebaum. A Suzana Applebaum, que também tem uma carreira gloriosa lá no Google, feliz da vida. Mas sabe que é uma coisa que é muito interessante?
a gente falou da Clique, mas eu trabalhei direto contigo, e você tem, não vou falar o nome do Renascimento para não parecer puxação de saco, mas você tem um mix de skills. Cara, você tem uma história acadêmica, acho que nada desse direcionamento que a gente Clique teve, né, de visionário, etc e tal, seria possível se você não tivesse esse set de skills na sua cabeça. Eu acho que a Clique, ela foi uma conjunção, digamos, muito bem sucedida de talentos. Cara, você tem uma história tão legal, a sua formação tão bacana. Enfim, eu acho que assim, eu tenho uma versatilidade. Sim. E uma disposição para aprender, desaprender. Desaprender isso é interessante. Que tem a ver com, enfim, a minha trajetória acadêmica, pessoal, intelectual. Tem muita curiosidade intelectual. Muito curioso, é verdade. Enfim, então hoje em dia acho que até menos, mas houve um tempo que eu falava para as pessoas sobre a minha formação. Eu estudei na faculdade de filosofia, depois fiz computação, fui fazer inteligência artificial, fiz doutorado em semiótica. O cara falou, nossa, mas uma coisa, às vezes as pessoas, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falo, você que pensa. Tudo tem a ver. Tem connecting the dots mesmo. Não, absolutamente. Então, e eu sempre digo que meu contato, digamos assim, com o computador, né? Que a gente não sabe mais o que é exatamente isso, mas enfim. Onde começa onde acaba? Onde começa onde acaba. Se deu numa aula de lógica matemática da faculdade de filosofia. Você tá brincando? Não acredito, Abel, que legal essa história. Enfim, aí o cara trouxe aquele bicho estranho. Não, na verdade o cara trouxe a teoria da computação. Uau! Cujo é um dos pais, não necessariamente o principal, mas um dos mais conhecidos é o Alan Turing. Sim. Que foi bem documentada a história dele naquele filme agora recente. E aí a discussão era a teoria da computação. Bem, aí quando eu falei, existem máquinas que fazem isso, quero conhecê-las. Eu não acredito, que engraçado. E aí eu fui fazer um curso de informática no Fundão, no núcleo de computação eletrônica, e nós estamos falando do ano de 1983. Nossa, faz tempo, cara. 82, 83. E aí, em conclusão, estamos aqui conversando. Olha que coisa. Eu acho que essa curiosidade intelectual, essa versatilidade, flexibilidade, ela ajuda, com certeza me ajudou. E outra coisa que eu acho que eu sempre valorizei bastante na minha interação com as pessoas prestar atenção na maneira como a gente conta as histórias para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, né? Às vezes as pessoas são ou herméticas demais, ou superficiais demais. Sim. Eu acho que contar boas histórias no final do dia o que importa para um projeto bem sucedido. Se eu parar para pensar, eu lembro quando eu saí do Yahoo, que era uma função mais ou menos técnica de produto e tal, e a Microsoft me chamou, eu falei, cara, eu não sei mexer no Excel direito, né? O Word, tudo bem. E aí, mas acho que era isso, era essa capacidade de contar histórias, de encantar. É isso. É isso aí. O Michel, eu não sei se foi o Michel, acho que ontem ele divulgou um vídeo que alguém fez no ano 2000. Nossa. Entrevistando PJ, entrevistando Guilherme Kujawski, Michel, tal, Maria Cília, que eram as cabeças, as referências, os digerati da época. Mas aí uma coisa engraçada, você ouve os caras falando, cara, por que todo mundo falava tão empolado? Numa fase tão crítica, né, que você tem justamente que evangelizar, que catequizar, né, que conquistar corações e mentes aí, todo mundo falando assim num patamar tão alto, eu falo meio que como a gente é ingênuo. A verdade é que às vezes a gente fala, eu sempre achei isso, e tive um professor na faculdade de filosofia que dizia isso, quer dizer, se você não tem a capacidade de traduzir numa linguagem compreensível para não especialista o que você está dizendo, é porque provavelmente você não é um especialista. Uau! Provavelmente você não entende o que você está falando e você está criando um lero-lero que... Uau! Tem uma tirinha do Calvin que ele fala um troço desse, que é escrita sempre para escurecer. Pronto, então é isso. Então, que ponto hoje, muito tudo aqui. Tá tudo indo bem aqui. Eu vou dar uma paradinha, vou continuar soltando. Mas sabe que eu estou chamando a atenção para a questão da tua formação, porque é engraçado, quanto mais essa zona toda evolui,
tudo que a gente faz as pessoas vão usar, certo? Então você tem que, em princípio, entender cada vez mais de pessoas. Né? E você, acho que muita gente da nossa geração, cada um tinha uma bagagem, sei lá, o Santiago era bacharel, eu fiz rádio TV, então a gente tinha assim, uma formação meio plural, a gente era curioso. Se não fosse curioso, não tinha entrado nessa zona. E aí, o que eu vejo, eu estou sempre em contato com evento de desenvolvedor e tal, e você percebe que a formação dos caras ainda é muito estreita. E eu vou lá, você tem que entender de ética, você tem que entender de humanas. Tal. Então é legal levantar essa lebre. Não, eu acho isso. E a verdade também, uma outra coisa que eu acho, francamente, da nossa indústria, digamos, chamando a nossa indústria a indústria da comunicação, bem amplo, eu acho que normalmente eu vejo que no Brasil, isso foi uma coisa que eu estranhei quando ingressei nesse mundo, é assim, um certo desprezo, uma certa pouca importância que se atribui à pesquisa acadêmica, à investigação intelectual que interessante. No Brasil, particularmente. Isso para mim é uma coisa intrigante, porque se a gente não sabe direito que final isso vai ter e como se faz o que tem que fazer, bom ponto. Que tal a gente voltar e ler o livro, estudar e investigar? Então eu acho que a turma, a nossa indústria, às vezes, ela é um pouco, digamos, relaxada em relação a esses desafios de formação intelectual, de pesquisa acadêmica, e está errado isso. Ontem eu conversei com a Beth Saad, que é uma querida, eu fui até a sala dela, publiquei hoje de manhã. E ela conta uma história curiosa, porque ela foi para a academia vinda do mercado, então na academia ela já foi meio recebida, né, meio torta. E aí quando ela volta para o mercado, você é acadêmica. Então é uma peixa ser acadêmica. É uma coisa bizarra. É estranho. Porque, enfim, a verdade também, você pode sempre dizer que há pessoas que têm um viés de atuação mais acadêmico, claro, e que não necessariamente estão dispostas a enfrentar o nervosismo do mercado e do dia a dia das empresas. Nervosismo é bom. Não é? Há também pessoas, evidentemente, que são, digamos assim, práticos, né, no sentido de executores, né, e que não têm necessariamente uma disposição ou paciência para a investigação acadêmica, mas com certeza o diálogo entre a investigação teórica, acadêmica, a pesquisa intelectual, que não precisa ser dentro da universidade necessariamente, e o desafio do dia a dia são coisas que a gente tem que encontrar esse diálogo, porque senão a gente fica repetindo as fórmulas, a gente fica dizendo as mesmas coisas. É isso aí. E uma hora alguém chega dizendo algo diferente e você obsoletou. Falando em obsoletar, você comentou da história do desaprender, porque imagina assim, compara. Eu sei que lá atrás a gente já tinha muita ideia visionária que agora está se concretizando. Tudo bem. Por exemplo, hoje falando com o Gui Ambros, quando eu trabalhei na Wanderman lá atrás, em 2000 também, você fala, não, a internet tem tudo a ver com CRM, que na verdade só está se concretizando agora, né, 15 anos depois e tal. Mas ao mesmo tempo, acho que teve uma série aí eu falo por mim mesmo, uma série de visões ou de esperanças e tal, que de repente as coisas se desenrolam meio à sua revelia. Eu acho que o que você teve que desaprender nesse meio do caminho? Porque eu sei que eu tive que desaprender algumas coisas. Deixar de ser iluminista, deixar de ser deixar de ser aristocrático. Não, veja, eu acho que uma grande experiência de desaprendizado, por assim dizer, que eu tive, foi que a nossa empresa ela nasceu e se projetou em meados dos anos 90 para a linguagem do CD-ROM. É verdade. E de repente, lá em 95, aparece a internet comercial. Isso aí. E a gente sacou que, caramba, a gente estava olhando na direção errada. Temos que olhar para outro lugar agora. Isso aí. E isso significou, de fato, desaprender. Interessante. E para mim, o grande indício de que, de fato, esse foi um movimento que é uma decisão que foi correto ter tomado ela, é que todos os competidores que nós tínhamos na época não existem mais. Que interessante. Quando nós nascemos como agência Clique 99, nossos competidores de 94 já não existiam. É que muita gente não sabe, mas CD-ROM era uma indústria. Eu lembro aqueles CD-ROMs da Folha, do CD-ROM do Herói, maravilhoso. Da Abril teve vários conteúdos publicados em CD-ROM.
E veja, era uma linguagem possível para a mídia interativa, digamos assim. Só que o suporte tecnológico obsoletou. É isso. E aí a gente teve que se reinventar num novo suporte tecnológico. Isso significou mudança de linguagem, porque muitas das peripécias de UX que você fazia no CD-ROM, você não conseguia fazer nas limitações da web, ou eventualmente nem fazia sentido nos próprios suportes tecnológicos da web. Então esse é um outro esse é um bom exemplo, eu acho. Eu acho que um outro bom exemplo agora para nós está digamos assim, na progressiva perda de importância do browser clássico da internet. Interessante, tá? Então acho que a emergência dos dispositivos móveis, a emergência desse gigantesco ecossistema de aplicativos para meios móveis, né? Mas não apenas para meios móveis, também para televisão e outras plataformas, faz com que a linguagem do meio tenha que ser reinventada, porque o suporte tecnológico vai mudar novamente. Está mudando. É verdade.